Tudo bem, pessoal? Vamos dar andamento às nossas aulas de redes industriais. Teremos temas novos aqui que a gente tem que discutir com vocês. Então, essa é a nossa aula 2. Novamente, esse material foi produzido pelo professor Luiz Farcas, né? A digitalização desses arquivos. Temos a devida autorização aí para estar utilizando. Então, seguimos para a aula de hoje. Algo que faltou, talvez, foi exemplificar na nossa última aula quem são esses dispositivos de entrada e saída que são conectados a uma rede e são passivos, ou seja, que seguem o que o controlador está mandando ele executar. Então está aqui, ó, alguns modelos de interfaces, ou também chamados de I/Os, que podem ser interligados em rede. Esses I/Os é que vão receber os dados dos sensores e mandar dados para os atuadores em campo. Tá? E tudo isso vai acontecer através dessa interligação com o controlador no nível superior. São módulos passivos, ou seja, enquanto não houver uma ação definida pelo controlador, ele não vai executar nada, nem a leitura nem a escrita. E aí, num segundo momento, quando o controlador manda ele executar alguma coisa, aí sim ele vai fazer uma leitura, ele vai fazer uma atuação em campo, vai fazer parte do controle como um todo. Já nos equipamentos que a gente chama de tendência, a gente exemplifica aqui um sensor óptico, uma barreira óptica, que já fala diretamente em rede, sensores volumétricos, sensores transdutores de pressão, que também já se comunicam diretamente em rede. São dispositivos que têm capacidade de gerenciar as informações, microprocessar aquilo que está lendo ou aquilo que está atuando e conversar diretamente num barramento com o dispositivo que está fazendo o controle. Tá? Então isso daqui é mais um complemento da nossa última aula que faltou e que a gente está apresentando para vocês agora. Nosso objetivo hoje é estar falando dos níveis hierárquicos. E quando eu falo de nível hierárquico, é algo semelhante a isso daqui. Ó. Dentro de uma cadeia produtiva, existe desde o sistema controlado ao nível gerencial. Para que tudo isso ocorra, algumas regrinhas aqui, algumas definições são adotadas para que a coisa não acabe virando bagunça. Né? Papéis e responsabilidades de cada elemento dessa rede são bem claros, tem que estar bem definido, porque senão esse controle não ocorre. O que a gente define como controle local é aqueles dispositivos que estão acessando os elementos que entram em contato com o sistema controlado. Sensores, atuadores, barramentos de campo, sensores inteligentes, eletroválvula, sirenes e botoeiras, tudo que você imaginar de processo está no chão de fábrica, ele vai interligado ao sistema de controle local. Tá? Esses 3 PLCs representam exatamente isso. Para que esse controle local ocorra, as diretivas do que tem que ser controlado vêm de um sistema superior, do que a gente chama de controle de célula. Eu tenho uma IHM onde eu estou parametrizando, olha, o próximo lote de tinta é uma tinta amarela. Então, quando o controlador terminar a produção da tinta branca, ele recebe essa instrução do sistema SCADA. A gente vai voltar a falar sobre o SCADA muitas vezes ainda nessas aulas. Tá? E mediante essa nova diretiva de controle de célula, é que o controle local vai alterar a produção dela. Tá? Então, o tempo todo, o controle de célula fala com o controle local. Existem níveis superiores, né, que a gente chama do PCP, é o controle da logística, é o controle de que o que está sendo produzido, quanto está sendo produzido, qual a mão de obra que eu preciso, quanto tempo está demorando. Todo esse controle de produção está sendo feito aqui, nesse nível superior. Ele que vai dar a diretiva para o SCADA, olha, o próximo lote é a tinta amarela, que eu comentei agora há pouco. Porque ele já está ali numa linearidade de produção. Pré-definida por quem? Pelo sistema gerencial. Existe um ERP, existe um SAP, um Oracle lá em cima, gerindo as vendas, as compras, os pedidos, tudo aquilo que a empresa produz e trabalha
a gestão dela está nesse nível superior. Então toda essa cadeia produtiva ela é obedecida nesse nível aqui. Outra forma da gente apresentar isso para vocês, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas vamos dissertar um pouco cada um desses níveis aqui. Olha lá. O nível de campo, camada do nível mais baixo, onde os equipamentos, incluindo redes de campo, os field bus, são instalados no chão de fábrica. Esta rede é a responsável por controlar os equipamentos de campo. O grau de exigência de dados de tráfego é baixo, porque são enviados e recebidos apenas sinais digitais e sinais analógicos, sejam de atuadores ou de sensores. A rede de dispositivos de campo são de sensores, atuadores, soft starters, inversores de frequência, etc. Por que eu tenho baixo tráfego? Porque eu estou falando o seguinte, é um dado analógico de 8 bits. Eu não estou mandando um e-mail de 1 mega nesse nível de campo. Nesse nível aqui, a informação é pequena. E ela tem que estar sempre disponível, ou seja, eu tenho alta disponibilidade. Né? O tempo que eu precisar, o momento que eu precisar dessa informação, esse dado tem que estar lá disponível na minha rede. São informações pequenas, mas eu peço elas várias vezes ao longo de 1 minuto, ao longo de 1 segundo, para que eu tenha certeza do que eu estou operando dentro dessa rede. Tá? Essa é a nossa rede de campo. O que eu chamo de nível de controle é isso aqui. Interliga os controladores lógicos, programáveis, CLPs, responsáveis pelas rotinas executadas pelos equipamentos. Uma rede de tráfego maior que a rede de campo, porém inferior à rede do nível superior, gerencial. Ela é maior que a nível de controle, né, a nível local, mas ela é inferior ao nível de gerência. Ela transmite dados de vários equipamentos nessa rede, no caso. Redes de equipamentos inteligentes de controle, como CLPs ou computadores e controladores, podem ser encontrados nessa rede aí, vários equipamentos aí de processamento de médio e grande capacidade. Nível de gerência é o nível mais alto da hierarquia. O seu propósito é tratar os dados coletados e possibilitar a comunicação entre computadores da administração da indústria. Deve-se utilizar uma rede de alta capacidade devido à grande quantidade de tráfego. É o nível que controla todos os demais níveis, mas são nessa rede que seus atributos mais evidentes podem ser visualizados. Os relatórios vão aparecer no nível de gerência, os gráficos de produção, os gráficos de tendência vão aparecer no nível de gerência. Essa é a função dessa rede. Sumarizar, ou seja, somar todas aquelas informações pontuais e pertinentes para que alguém no comercial, alguém no banco de direção da empresa possa tomar decisões. Se eu precisar baixar o preço do meu produto, eu posso abaixar até quanto sem que eu fique no prejuízo? Se eu tiver que me comprometer com uma entrega muito grande, qual é o tempo que eu vou precisar para produzir essa entrega muito grande? Todos esses dados, pessoal, se eu tiver uma rede muito bem estruturada, eles podem ser digeridos aí online. Né? O grande problema é quando esses dados de produção estão vindo através de prancheta, estão vindo através de um arquivinho Excel alimentado à mão. Tá? Então, quando a gente fala de uma rede industrial garantir visibilidade, garantir confiabilidade nos dados, é exatamente isso. É a capacidade da gente tirar um relatório gerencial com dados que venham através de uma rede física, instantaneamente, que esteja lá esses dados disponíveis online, a qualquer momento que eu precise. Rede de equipamentos e sistemas inteligentes de controle, como CLPs, SDCDs. SDCDs é um acrônimo de Sistema Digitais de Controle Distribuído. Nesse nível, a troca de dados entre equipamentos e o sistema administrativo. Outras duas formas que a gente tem para fazer a apresentação do mesmo sistema aí, um sistema gráfico, tá? A rede de campo, rede de controle e rede de gerenciamento. Rede de campo, rede, nível de controle e nível de gerência.
Muitas vezes, para que essa rede que trabalha numa tecnologia de um tipo A, para conversar com essa rede numa tecnologia do tipo B, utiliza equipamentos denominados gateways. Esse gateway é aquilo que a gente chama de um tradutor. Ele vai compatibilizar duas redes distintas, fazendo com que a rede A entenda o que ocorre na rede B e fazendo com que a rede B entenda o que está acontecendo na rede A. E assim vão trocando as informações, né? Seja no nível gerenciamento sistema, sistema a nível de campo, qualquer um desses subníveis aí pode ter trabalhando com esses gateways. A outra forma de estar utilizando essa comunicação bidirecional é quando o próprio equipamento de controle possui duas interfaces de comunicação. E é isso que a gente está mostrando nessa segunda figura aqui. Ó. O mesmo equipamento tem uma interface para o nível de campo e uma outra interface para o nível de controle. O próprio equipamento faz o papel do tradutor nesses dois mundos. Tá? Empresas preferem trabalhar nesse formato, outras empresas preferem trabalhar nesse formato, ou seja, tem mercado para ambas as possibilidades. Mas já que a gente está falando de comunicação, como é que se manda mesmo uma informação de um equipamento para outro? Tá? Para que a gente tenha um simples sistema de comunicação, eu tenho que ter, no mínimo, tá? Uma fonte de alimentação, uma fonte de informação, um transmissor, um canal ou o que a gente chama de meio de transmissão, um receptor e um destino. Faltou qualquer um desses 5 elementos, eu vou ter problema nessa comunicação, eu não vou conseguir me comunicar. Se a gente considerar que o objetivo é enviar o conteúdo de uma mensagem, uma informação qualquer, de um local para outro, ou seja, de um transmissor para um receptor, eu preciso obrigatoriamente ter, no mínimo, esses 5 elementos. Então vamos lá. Ó. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um conteúdo a ser transferido. Eu mando esse conteúdo para o meu transmissor. Esse transmissor tem que estar em contato com esse meio físico que vai ser utilizado para a transmissão. E esse receptor também tem que estar em contato com esse meio físico, porque senão não haverá troca. Tá? Então, o transmissor, através do meio físico, envia a informação para o receptor e o receptor, por sua vez, encaminha esse conteúdo a um destino, a um destinatário. Lembrem-se da história da Chiquinha e Mariazinha. Quem assistiu a primeira aula sabe o que eu estou falando. Tá? Qualquer um desses 5 elementos que faltar, não haverá comunicação. Não adianta eu ter conteúdo e transmissor, destino e receptor, se o meio físico está interrompido, não vai ter comunicação. Não adianta eu ter transmissor, meio físico, receptor e destinatário, se eu não gerar a mensagem. Não vai haver comunicação. Então percebam, todos os 5 elementos desse quadro são essenciais para que a comunicação ocorra. Tá? Sem um desses elementos, essa comunicação não vai acontecer. Estrutura de comunicação. 2 modelos básicos que a gente vai ter que estar discutindo para vocês estarem entendendo isso daqui. Vamos lá. Primeiro modelo básico, que a gente chama de mestre-escravo. Para que a gente possa entender isso de uma forma um pouquinho mais simples, a gente tem uma foto aqui para exemplificar isso. Então, ó, cada nó da rede tem uma identificação própria. O mestre tem uma identificação, o escravo número 1 tem, o escravo número 2 tem, né? O escravo número N tem que ter uma identificação nesse tipo de rede. Ok? Para a qual cada equipamento mestre da rede envia os dados a um nó específico. Sendo assim, envia-se uma mensagem ao nó da rede e espera-se pelo retorno. Para a gente tentar exemplificar o que ocorre aqui, vamos fazer uma analogia quando o professor está fazendo a chamada na sala de aula. Né? O mestre questiona: o número 1 está presente? Todos os escravos da sala vão escutar. Né? É uma brincadeira que a gente faz, mas todos os presentes na sala
vão estar escutando, mas somente quem vai fazer a resposta? Somente o aluno que foi chamado. Se o número 1 estiver presente, ele vai responder, presente, professor. Os demais elementos de sala terão ouvido essa chamada sendo feita, mas eles só vão responder quando? Quando o mestre requisitar para cada um desses alunos, para cada um dos elementos que estão na sala. Em termos de topologia mestre-escravo, o mestre pergunta para o escravo número 1, qual é a temperatura que você está verificando? O escravo número 1 responde. O mestre pergunta para o escravo número 2, qual é a pressão que você está checando? O escravo número 2 responde. E assim por diante. Tá? Então, é essencial que cada um dos escravos nessa topologia tenha uma identificação própria, porque senão isso não vai funcionar. E uma outra característica importante, nenhum escravo vai produzir nenhuma informação sem que o mestre requisite essa informação seja produzida. Tá? Dessa forma a gente define o modelo mestre-escravo. Ok, professor, se não for mestre-escravo, qual é a outra técnica que existe? A outra técnica é a produtor-consumidor. Ela está baseada no conceito de que alguns dispositivos são produtores de informações e outros são consumidores dessas. Nessa implementação, quando um produtor disponibiliza a informação, esta é colocada na rede disponível para todos os dispositivos ao mesmo tempo, que sejam seus consumidores. Então aqui o conceito de produção de informação ele é genérico e ele é sistêmico. E ele é sincronizado entre os elementos dessa rede. Então, o elemento 1 vai produzir, o elemento 2 vai produzir, o elemento N vai produzir. E todos esses que produzem para que todos os elementos da rede escutem o conteúdo desta produção. O elemento 1, minha temperatura está em 75. O elemento 2, a minha pressão está em 88. O elemento 3, o meu motor está desligado. Para qual elemento dessas redes essas informações serão úteis? Quem conseguir aproveitar essa informação, ótimo, faça bom proveito. E quem escutou e não precisa dela, ignora e aguarda a próxima informação. Tá? Então isso daqui é uma outra técnica que é utilizada, uma outra estrutura de comunicação que também é muito utilizada e que a gente vai voltar a falar disso quando a gente vier a falar sobre protocolos. Parte da definição do que é o próprio protocolo, tá? Ele vai sair exatamente dessa definição. É um protocolo produtor-consumidor ou ele é um produtor ou ele é um protocolo mestre-escravo. Tá? Basicamente seriam essas duas tecnologias que existem. Como complemento, tem coisa mais nova acontecendo, ou seja, existem aí alguns produtos novos no mercado, onde um único padrão, né, já posso até antecipar, o 61850, é uma tecnologia, é um padrão de comunicação novo, onde tem vários protocolos dentro desse padrão. Né? Então, ora ele utiliza o mestre-escravo para se comunicar, em outros momentos ele utiliza o produtor-consumidor para se comunicar. Mas isso é um conteúdo para quando a gente finalizar essas apresentações iniciais. Lá na frente a gente disponibiliza essas informações para vocês. Tá? Essa aula ela é um pouquinho extensa. A próxima etapa que a gente começa a falar dela é sobre meio físico. Tá? Então, eu prefiro a gente fazer uma pausa aqui. Eu vou fracionar essa aula em duas etapas, parte 1 e parte 2. Então, num segundo momento, eu entrego para vocês aí a dissertação sobre a questão dos meios físicos de transmissão. Por enquanto, seria isso.